eu tô aqui para falar de um tema sério, né, muito prevalente. As pesquisas mostram que vai ser a doença mais prevalente no mundo e o mal do século, que é a depressão. E para falar de depressão, eu vou contar a minha história pessoal no combate aí à depressão e na minha vida inteira acompanhando um pouco isso de perto, em alguns momentos sentindo em mim mesma esse processo desafiante, que quem deu o nome da Noite Escura da Alma foi uma pessoa muito feliz de falar, porque é justamente isso que acontece, né? Por muito tempo eu tive vergonha de falar sobre isso, por medo talvez de julgamento, de me achar fraca, porque tem muita gente que acha que depressão é coisa de gente fraca, né? E na verdade hoje eu sinto que só entende bem a depressão quem passa por ela, né? Porque é muito difícil a gente conseguir explicar para o outro aquilo que a gente está sentindo, aquele buraco de conseguir explicar que a vida é cinza, que ela não tem cor, né? Mas você não está sozinho nesse processo. Tem muitas centenas de milhares de pessoas passando pelo mesmo processo, deixando bem claro que uma tristeza não quer dizer depressão. Tristeza é um sentimento inerente de ser humano, faz parte da vida, inclusive resgatando o conhecimento da medicina chinesa, faz parte do elemento metal, inclusive, como um sentimento tão normal quanto a alegria. A depressão é muito mais do que uma tristeza, ou talvez aí uma interpretação de uma tristeza crônica por muito tempo, onde as coisas param de fazer sentido, né? Mas existe tratamento, existem formas variadas de encarar isso, né? A minha história com depressão é muito antiga. Desde criança eu lembro de lidar com isso, não diretamente comigo, mas a minha mãe teve um histórico de depressão por muitos anos. E muito novinha, eu lembro o quanto é difícil de lidar com uma pessoa em casa com depressão. A gente se sente impotente, parece que você não tem forças para ajudar. E é assim mesmo que a gente se sente, né? E mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouco mais, quando eu estava passando por uma mudança de vida muito grande, eu experimentei em mim o que era isso, e aí eu passei a entender um pouco melhor o que minha mãe passava e o que tantas pessoas passam, né? E o quanto que não é fácil, mas que existem várias formas de melhorar esse processo. Hoje em dia, eu me considero, como eu falo para os pacientes e para as pessoas que eu tenho acesso, assim, que quando fala sobre esse tema, que eu me sinto como uma ex-alcoólatra, que parece que a gente tem que estar sempre alerta, porque a depressão pode estar chegando ali na esquina. E não é por medo isso, mas é para nos deixar mais atentos, para se policiar mesmo, para poder saber que ela tá aqui perto, de vez em quando ela se apresenta perto e eu preciso tomar ações para mudar esse processo. Então, neste momento, e por isso que eu tô falando disso nesse momento, eu sinto que ela tá aqui perto, por uma nova mudança de vida novamente, e muitas coisas acontecendo, e aí eu já tomo as minhas precauções na prevenção disso, né? Então hoje, nesse momento, eu tô fazendo uso de vários recursos da aromaterapia. Um deles é um composto vibracional maravilhoso que chama Depressão Zero, que eu tô tomando para me estabilizar mais, me sentir um pouco menos vulnerável a isso. Não que não seja interessante a gente aceitar e vivenciar essas tristezas que rolam, que é normal, né, de estar vivo, e a gente poder encarar isso de frente, levar para terapia, se você faz terapia, que eu super indico, que eu faço e que eu acho que ajuda demais, e conseguir trabalhar isso, né? Não é simplesmente tomar um remédio, ou seja, um remédio que você faça uso
contínuo junto com o seu psiquiatra, por exemplo. Mas não é só isso, a gente tem que conseguir aprofundar e conhecer o que está acontecendo aqui dentro que justifica esses sentimentos. Eu acho que aí a gente entra nas causas reais dos problemas, né? E saber que o apoio das pessoas, do não julgamento do que você está passando é tão importante, né? Foi tão importante para mim. Eu tive a graça de ter a minha família me apoiando, né? Minha mãe foi uma pessoa que me apoiou muito e o apoio dela foi tão bom, além de ser o apoio da mãe, porque eu acho que ela, como ela entendia o que era aquilo que eu estava vivendo, no momento que eu tive, ela já tinha se curado da depressão. Então eu acho que fica um apoio mais, que a gente consegue se colocar mais no lugar do outro, né? Meu esposo foi uma pessoa fundamental no processo, ainda é, né? Em todo esse processo, e cada um entende isso de uma forma diferente, né? Só que o apoio familiar nem sempre é a realidade de todas as pessoas, infelizmente não é. Muitas pessoas não sabem como lidar, julgam, acham que está sendo fraco e tal, e não é nada disso. Se você é um familiar de uma pessoa que está sofrendo com depressão, entenda que ela precisa de ajuda. Ela não consegue sozinha passar por aquilo. E esse sentimento que ela está vivendo é real e precisa ser respeitado, né? As coisas precisam ser trabalhadas. E a gente não consegue passar por isso sozinho. Essa é a minha experiência. A gente precisa de ajuda. Lá atrás, a ajuda maior que eu tive, que fez mais sentido para mim, foi a homeopatia, que me ajudou muito, mas que é um processo, não passa de um dia para o outro. Hoje em dia eu uso em mim mesma e nos pacientes a acupuntura, o reiki, a aromaterapia como as principais técnicas aí que eu me aprofundo, que eu uso em mim para poder me manter estável. E muito mais do que isso, é uma mudança de vida, de hábitos diários, né? Onde eu vejo fundamental importância alguns pilares, entre eles o exercício físico. Para quem sabe um pouquinho mais sobre depressão, depressão tem um componente químico, se não é o único componente de algumas pessoas, é um componente muito forte. Quimicamente a gente tem depressão, né? O nosso corpo, os nossos neurotransmissores, hormônios, todos aí ficam alterados, e quando a gente faz exercício físico de forma regular, a gente consegue combater quimicamente essa química da depressão. Então é um super aliado, tá? Tanto que eu digo assim, que você já viu um atleta que está em pleno rendimento ter depressão? Dificilmente, né? Talvez até exista aí, mas dificilmente essa pessoa que está em plena atividade, não o atleta aposentado e tal, ele vai ter, porque quimicamente as endorfinas conseguem dar uma controlada nesse processo, né? Então, uma indicação que foi um forte aliado para mim, tá? Às vezes não dá vontade, e muitas vezes não dá vontade de fazer exercício quando a gente tá nesses estados, mas a gente tem que passar por cima dessa falta de vontade e ir sem vontade, tá? Porque isso ao longo dos dias vai fazer, ao longo dos meses, vai fazer muita diferença. Uma outra questão que eu acho fundamental é o manejo do estresse. E nisso tem várias ferramentas para o manejo do estresse, entre elas a meditação é um grande aliado. Quando a gente está nos processos depressivos que a nossa mente não para, é difícil começar a meditar, mas insista. Tente várias formas, várias técnicas, tem inúmeros aplicativos, inúmeros YouTubes disponíveis para ensinar a gente a meditar, colocando uma musiquinha tranquila, nos focando em técnica respiratória. Tem inúmeras técnicas de meditação, grupos de meditação, até no serviço público isso tem hoje em dia, o que é uma maravilha, né? Então, é um forte aliado a meditação. O contato com a natureza é um outro aliado gigantesco nesse processo. A natureza tem a maestria de conseguir trocar energia com a gente. Então, é como se conseguisse transmutar essa tristeza profunda da alma e devagarinho a gente vai tomando fôlego de novo, né? Minha mãe teve uma grande sacada, uma grande amiga, que ela se abraçava numa árvore por muitos anos, caminhando na beira-mar de Florianópolis, tanto que se transformou num projeto
que ela teve por muito tempo, que chamou a árvore da vida, que foi a árvore que devolveu a vida para ela. E eu faço isso também. Eu acho fantástico quando a gente consegue prestar atenção nesse momento de estar na natureza com o pé no chão, tomando um banho de mar, abraçando uma árvore, respirando ar puro, pegando sol. Isso tudo faz uma grande diferença ao longo dos dias, é remédio, né? E claro que o controle mental aí, da gente conseguir se policiar, o autossabotador que existe dentro da gente, a negatividade que brota com tudo nessa hora, a gente conseguir controlar isso. E eu vejo como tem várias práticas integrativas que podem nos ajudar. A acupuntura é uma delas, a aromaterapia é outra, mas massagem. Tem tantas hoje ferramentas disponíveis, né? E que muitas delas também estão disponíveis no serviço público, por exemplo. Então, dê as mãos para essas ferramentas, dê as mãos para o seu terapeuta, né? Chore no ombro de um amigo, fale sobre isso, não viva isso sozinho, achando que você está sendo julgado, não passe por cima disso que eu vivi. E é muito ruim a gente não poder dividir isso com as outras pessoas, porque quando a gente fala, quando a gente chore, libere isso, parece que vai aliviando o peso enorme que a gente está carregando nas costas, né? E se você, claro, precisar entrar com um tratamento mais forte, a medicina, quando bem utilizada, tá aí para nos dar as mãos também, se é esse o caminho, o que você acredita, busque o que você acredita. Eu vejo que uma segunda receita, se eu puder dar, eu não sou dona da verdade nenhuma, mas eu tô compartilhando o que funcionou comigo. Eu vejo que uma receita que eu acabei de falar são mudanças de hábitos diários, e aí isso inclui também a alimentação, o sono. Ter uma rotina mais saudável vai te ajudar muito nesse processo. Mas encontrar o nosso propósito de vida é uma coisa que volta a fazer sentido, e aí existem inúmeras possibilidades para isso, né? Mas você olhar para a sua vida e ver que você está satisfeito com aquilo que você está entregando para o mundo, com essa troca que você está fazendo com as pessoas, independente de qual é a sua área de profissão, né? E se você já está aposentado, um trabalho voluntário, uma ação de responsabilidade social, algo que faça sentido, encontre uma coisa que faça sentido e invista nela, né? Momentos de lazer, de contato com a sua família, com amigos. Isso tudo faz muita diferença no dia a dia de todas as pessoas, principalmente de quem está passando por isso. E saiba que você não está sozinho. Busque ajuda. Tem inúmeros YouTubes, comunidades disponíveis na internet. Se você tem vergonha de mostrar o seu rosto, fóruns para falar sobre isso, livros de autoajuda, enfim, cursos que ensinam como a lidar com esse processo, profissionais que atendem à distância. Inclusive eu estou entrando nessa área porque eu vejo que tem muita gente precisando e a gente só está exclusivo em uma cidade ou com uma pessoa é muito limitado. Então procure ajuda, tá? Troque informações com as pessoas, não passe por isso sozinho, é muito doloroso passar por isso sozinho. E se você já passou por esse estágio, lembre-se que você precisa se cuidar, se policiar, e veja isso como uma coisa boa. Eu vejo isso como uma coisa boa. Me lembra que eu tenho que estar sempre cuidando da minha saúde mental, da minha saúde emocional, da minha saúde espiritual, física. E aí o contexto espiritual também é muito importante, né? Independente de religião, aqui eu não falo de religião, mas você ter uma busca espiritual, acreditar em algo, seja esse algo que nome tiver, não importa, mas que você tenha alguma coisa para te socorrer sozinho, né? Nos seus momentos de oração, independente realmente de religião, né? Eu nem acredito que precise ter uma religião específica, a gente precisa sim trabalhar a nossa espiritualidade. Algumas pessoas precisam ter uma religião para trabalhar a espiritualidade, outras pessoas não precisam, conseguem se conectar com Deus num contato com a natureza ou entrar em qualquer templo e que tenha esse contato, né? Então, aí tem algumas dicas, com certeza eu me esqueci de várias coisas, mas essa é a experiência que eu tenho para compartilhar
com você que está passando por isso, com você que já passou, com você que é familiar e que está vivenciando isso na sua família, ou amigo que está vivenciando isso com seu amigo. E se você gostou do que você ouviu, ajude a compartilhar isso para que as pessoas que estejam passando por depressão nesse momento possam se sentir acolhidas, porque o acolhimento é o que faz toda a diferença para quem está passando por isso. E saber que você não está sozinho, mas que existe recurso, existe tratamento para que evitar do desfecho trágico que muitas pessoas ficam tentando tratar essa dor sozinha, sem conseguir, e algumas infelizmente levam para um desfecho trágico, que é o suicídio, que nada mais é do que tentar tirar essa dor imensa que a gente está vivendo, seja qual for a causa. Às vezes a gente não consegue nem explicar a causa, e aí não conseguem segurar e acham que vai resolver tirando a vida, o que não resolve, né? Para quem sabe um pouquinho mais de coisas além dessa vida, a gente sabe que não é esse o melhor desfecho, tá? Então sinta-se abraçado por mim, saiba que passa, se você fizer direitinho passa, e que você vai sempre só se policiar ao longo da sua vida para evitar que entre novamente nesse estado, mas que a vida pode voltar a ser colorida de novo. Se você gostou desse vídeo também, peço que você se inscreva nesse canal, porque o meu objetivo aqui é compartilhar informações variadas de saúde para que as pessoas tenham mais consciência no autocuidado, na importância que é a gente ter informações para cuidar das nossas escolhas, dos nossos hábitos, fazer isso de forma mais consciente, para que a gente tenha uma humanidade mais saudável, consequentemente um planeta mais saudável. E até o próximo vídeo. Namastê!